Amanhã é Dia Mundial do Lúpus, uma doença inflamatória crônica de origem autoimune. A data chama atenção para o impacto que o lúpus tem sobre as pessoas, enfocando a necessidade de melhorar os serviços de saúde para o paciente. Além disso, alerta também para a necessidade de aumentar as pesquisas sobre suas causas e também sobre sua cura, diagnosticar e tratar precocemente a doença. Também discute como melhorar os dados epidemiológicos em nível global e obter mais recursos para acabar com o sofrimento causado por essa doença, que atinge mais de 5 milhões de pessoas. Para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente está recebendo hoje, na nossa bancada do Agora Interior, a personal trainer e lúpica, Carolina Helena Rodrigues, mais conhecido como Carol, né? Carol. Boa tarde, Carol. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Carlos. Obrigada pela oportunidade de estar falando hoje sobre algo tão importante que é tão desconhecido ainda, né? Por incrível que pareça. Além dela trabalhar com a orientação e com a conscientização das pessoas sobre o lúpus, Marília e região e também por todo o Brasil, ela também tem a sua atividade física como personal trainer. E eu vou começar perguntando para você, quando foi que você identificou que você tinha lúpus e se foi através de algum sintoma, qual foi o sinal que você recebeu que você falou assim, opa, estou com lúpus? Tá, na realidade é uma história bem longa. Quando eu estava terminando a faculdade, eu gosto de explicar sempre assim, porque foi uma coisa totalmente aleatória. Foi ao acaso. Deixa eu tirar uma dúvida, eu olho para você? Você pode alternar entre eu e a câmera. Porque então, tá olhando para a câmera, você está olhando para quem está em casa. Então tá, gente. E eu comecei eu tenho uma coisa chamada fenômeno de Renault. Quando tá frio, a ponta dos meus dedos ficam completamente brancas. E eu achava, no final da faculdade, eu fazia aula de natação, né, na faculdade pra gente aprender, e era noite, estava muito frio. Então, o Renault, ele pode ser só uma sensibilidade ao frio, ou ele pode ser um indício de doença autoimune. Mas eu sempre fui atleta, eu sempre fiz esporte, então eu nunca imaginei que eu tivesse alguma coisa. Eu falava, só sou sensível ao frio, né? E aí depois, quando eu tava com o meu, na época namorado, hoje meu marido, né, o Thales, um dia ele falou, que isso na sua mão? Eu falei, é normal, quando tá frio fica assim. E ele falou, Carol, não é normal. E aí a gente começou a pesquisar, nós passamos por vários médicos, eu fui numa clínica geral, passei por uma endócrino, porque na época eu também, meu intestino era totalmente desregulado, e passei por uma gastro, até que eu cheguei na reumatologista. A gente comentou com um dos médicos, né? E aí ela disse, faz esses exames aqui de fator autoimune, a gente comentou da mão, né? Sim. E aí ela falou, se algum vier positivo, você procura um reumatologista, que foi o que aconteceu. E aí eu comecei, só que, Carlos, é engraçado, a gente sempre fala isso da doença silenciosa, né? Sim. Existem muitos sintomas que a gente não percebe que são sintomas. Por exemplo, o intestino, ele é um dos reguladores do nosso organismo. Ele é um termômetro quase. É um termômetro. Então, eu tava com ele totalmente alterado e eu não sabia por quê. Já era um sintoma. Já era um sintoma. E aí eu perdi muito peso na época, meu cabelo caía, mas eu não sabia que isso era sintoma. Eu pensava, isso é coisa do dia a dia, é estresse. Então, comecei minha rotina de trabalho agora, no fim da faculdade, né? Então eu pensava, tudo isso faz parte. E aí, no fim das contas, era sintoma e eu não sabia. E a partir da identificação dos sintomas, do diagnóstico, como é que você começou o tratamento? O lúpus, ele tem cura, efetivamente? Não. Ou, por enquanto, você tem que só minimizar os sintomas? Isso. Na realidade, não existe a cura, mas existe uma coisa chamada remissão. A remissão, ela nada mais é que colocar seu lúpus para dormir. Então, quando você está em remissão, geralmente você não tem muitos sintomas. Eu falo desse jeito porque uma coisa muito presente no lúpus é a fadiga. Então a gente sente, não é difícil explicar, porque não é só um cansaço, é muito forte, é uma fadiga mesmo, como se seu corpo tivesse esgotado, que muitas vezes é confundido com preguiça, né? As pessoas falam, isso aí é preguiça, não é um negócio que é mais forte que a gente. Apesar da remissão, hoje eu estou em remissão, apesar disso a fadiga continua presente, às vezes eu sinto algumas dores articulares, porém, de quando eu descobri, na verdade foi assim, eu comecei a ter sintoma,
E aí a gente trata os sintomas a princípio, e porque o diagnóstico reumatológico às vezes ele demora uns 2 anos, 10 anos para fechar. Nossa. Então você vai tratando o que você tem de sintoma, e aí diante disso vai afunilando com o tempo, e aí você consegue entender o que é. Então eu comecei a tratar todos os sintomas que eu sentia uns 2 anos antes de eu ter o diagnóstico fechado. Aí depois de uns anos eu coloquei em remissão, e hoje ele tá, graças a Deus, quietinho. Tá quietinho. Ele é hereditário, ele passa de descendente ascendente. Como é que se dá o contágio? A autoimune, então, é o próprio organismo que se desenvolve, ele não é transmissível. Não é transmissível, e é até importante essa pergunta, porque muita gente tem essa dúvida. Porque, apesar de tudo, as pessoas ainda têm... É até um preconceito, né? De, não, vai que eu pego. Não é transmissível. Existem casos dele passar hereditariamente, né? De mãe para filha. E existem muitos casos assim. É comum alguém perguntar, você tem alguém autoimune na sua família? Porque muitas vezes pode ser que tenha mais de um caso. Mas não é uma regra. Por exemplo, a minha mãe não teve, ninguém das mulheres antes de mim, ninguém teve, né? Não que a gente soubesse. Mas não é necessariamente. Na verdade, é algum erro no seu sistema imunológico que ainda, porque não existe a cura, porque ainda ninguém conseguiu descobrir exatamente o que é. Então é uma desregulação, e aí isso causa o lúpus. E existe algum gatilho? De repente você tem ele adormecido, né, normalmente, e de repente ele começa a se manifestar? Sim, por exemplo, o sol. A gente é extremamente fotossensível, então... Vou até reforçar aqui, paciente de lúpus não pode tomar sol. Por quê? O sol ele acaba matando suas células, né, da sua pele, e cai na corrente sanguínea. O seu corpo entende que quando você tem uma doença autoimune, né, principalmente o lúpus, ele entende que é algum corpo estranho. Então ele entende que ele precisa atacar de volta para te proteger. E é isso que começa essa desordem, né? Por isso que é isso que a gente explica, uma desordem no sistema autoimune. É como se meu corpo não entendesse que meus órgãos, por exemplo, fazem parte. Então, às vezes, eles atacam. No meu caso é assim, porque existe o lúpus cutâneo, que é só da pele, né? Geralmente o pessoal tem o rosto bem machucadinho, bastante ferida, mais aparente. E o sistêmico é o meu caso, que eu posso, inclusive, ter as manchinhas no rosto, mas geralmente são outras coisas, né, que aparecem mais. E a partir da doença, a partir da identificação de que estava com lúpus, que o termo é até diferente para nós, né, que não conhecemos com facilidade, né, a doença de lúpus. A pessoa que tem lúpus é lúpica. Né? Nós chamamos de lúpica. E a partir da identificação de que você tinha lúpus, que você era lúpica, você acabou criando um perfil no Instagram para levar esse conhecimento para poder compartilhar o seu dia a dia e ajudar outras pessoas. Na realidade, isso aí foi ideia de uma amiga minha, a Camila. Ela falou, por que você não começa a dividir? Porque assim, Carlos, tem um momento que parece que você não vê luz. É só, cada consulta é uma notícia ruim, e os seus exames são ruins. E no meu caso, ele afetou meus rins, então é um medo, né, muito grande. E aí ela falou, por que você não começa a dividir isso com as pessoas? Porque às vezes a gente tem aquela impressão de que isso acontece com a gente, mas, né? E aí eu criei o diário como uma forma de desabafo, porque eu queria encontrar pessoas que entendessem o que eu estava falando. E, na verdade, virou uma super rede de apoio. É super bacana. Eu tenho o diário há uns 5 anos. 5 anos, é diário de lupus, né? Diário de lupus. Isso. O Edgar, quando você colocar novamente o GC com o nome dela, lá está o Instagram. Então, numa outra oportunidade, se você conseguir colocar, as pessoas já vão saber como achar o perfil lá no Instagram. @diário de lupus é o Instagram. Tá ali, ó, no cantinho, né? Personal Trainer e Lúpica. E o endereço do Instagram para você que está assistindo a gente ou pelo YouTube ou em casa aí pela TV+, né, para você poder seguir, acompanhar. E você precisa mexer com a sua alimentação, você precisa alterar a alimentação, a medicação que você toma, tem alguma medicação natural que ajuda? Fala um pouquinho dessa parte. Tá. A alimentação,
Eu não precisei mudar a minha dieta, e isso também é outra coisa importante de se falar, porque as pessoas às vezes associam o fato de ter um diagnóstico autoimune a tirar glúten, lactose e simplesmente excluir, porque são alimentos inflamatórios. Sim. E a doença autoimune nada mais é que isso, né? Uma inflamação no seu organismo. E aí as pessoas fazem isso, porém, se você não tem doença celíaca, você não precisa excluir o glúten, entendeu? Se você não é intolerante à lactose, não precisa excluir. Sim. Então, no meu caso, eu mudei no seguinte, de tentar evitar alimentos industrializados, coisas... evitar abrir tanto pacote e descascar mais, entende? Tem que ser isso, ou o que é que todo mundo precisa fazer. Que deveria ser uma regra para todo mundo, independente da sua condição de saúde, exatamente, tendo ou não. E outra coisa que eu tenho sorte é que eu sou da área de educação física, então o exercício é extremamente importante. Eu ia te perguntar isso, se o fato de você ser uma personal trainer, se você ser da área da atividade física, também é um fator positivo para você poder controlar melhor a doença. Totalmente, Carlos, porque na doença autoimune, como eu disse da inflamação, você tem que tomar cuidado para diminuir a inflamação do seu organismo. Sim. E a atividade física faz isso. Então, claro, sempre com cuidado, eu sempre falo, conversa com o seu reumatologista, vê se no seu quadro cabe, porque às vezes tem alguma lesão, entende? Mas se não tiver, bora treinar. É importante. Porque aí, além de você produzir dopamina e ter esse convívio social que é importante também, você tá cuidando do seu corpo para ele diminuir essa inflamação, que ajuda com as dores e tudo mais. Perfeito. É extremamente importante. O nosso programa conta com a participação dos nossos telespectadores e também dos nossos internautas. Às vezes a gente recebe algumas perguntas pelo WhatsApp, até agora a gente não recebeu nenhuma, mas eu quero registrar a nossa audiência no YouTube. A Ana Cláudia acompanhando o programa aqui, e um amigo nosso em comum, que inclusive foi quem sugeriu essa pauta, muito obrigado pela sugestão, Hélio Ajeca. Boa tarde, Carol. Oi, Hélio. Parabéns pelo excelente esclarecimento e conscientização dessa doença silenciosa. Ele mandou aqui. Na data do dia 10, o que há de referência e de relevância, né, para divulgar e para levar mais orientação e conscientização com relação ao lúpus? Na realidade, hoje ainda é muito vago, sabe? Hoje não existe, apesar de alguns canais falarem sobre todos os pacientes de lúpus que têm uma página, eles divulgam sobre, os reumatologistas também, eu acho que isso tudo ainda é muito pequeno. Então, existem alguns lugares que fazem eventos, que eles chamam o pessoal, se não me engano, amanhã terá um em São Paulo, e em Brasília o pessoal vive brigando pelos direitos do paciente autoimune também, mas hoje ainda é muito pequeno. Então essas páginas, essa rede de apoio, ela funciona para levar a conscientização, e é muito importante, porque às vezes, Carlos, as pessoas têm alguém perto, ou alguém na sua casa, ou algum amigo, que tem sintomas, que tem dores, e ter dor não é normal, e sentir várias coisinhas, e você não sabe identificar. Então, às vezes, em um desses dias de conscientização, a pessoa fala, poxa vida, será que eu posso ter isso? Entendeu? Entendi. Então, isso é muito importante, mas ainda a gente tem que ampliar. Uma coisa que a gente precisa perguntar, apesar de você não ser da área pública, mas como é que eu vou chegar... o meu primeiro caminho é um clínico geral? Esses profissionais, por exemplo, a gente não sabe se os postos de saúde têm protocolo para identificar isso. Você acompanha isso? Você chegou a passar em algum momento, você passou por isso? Porque o cara que está assistindo o nosso programa agora, a pessoa que está assistindo o nosso programa agora, fala, tá, eu estou com o meu intestino já há vários anos que eu não consigo regular, eu tenho alguns sintomas que a Carol está falando aí que pode ser lúpus. Mas como é que eu vou chegar no posto de saúde e falar, doutor, olha, eu estou com isso? Existe um protocolo, existe um preparo para isso? Na realidade, dada a minha experiência, né, eu fui pingando. Eu passei primeiro pelo clínico geral, justamente por isso, pela falta de informação. E aí, esse clínico geral me encaminhou pro gastro e pro endócrino. E aí, no fim das contas, eu cheguei no reumatologista. Hoje, a rede pública, eu sei que algumas das minhas borboletinhas, como eu chamo o pessoal que segue o diário, algumas das minhas borboletinhas fazem o tratamento no sistema público e elas falam quão lento é. Porque às vezes acaba demorando muito para você ter um exame. Porque precisa de tudo isso, né? Você vai elencar alguns itens que
juntando, você tem um diagnóstico, isso. E às vezes isso tudo é muito lento, muito demorado. Então eu não vou saber te falar exatamente quais são os passos, mas se eu te falar que hoje é muito fácil você conseguir um diagnóstico assim, eu acredito que não. Eu acho que é um pouquinho demorado, isso precisaria melhorar. Mas... Bom, já fica o recado aí, o AGECA está assistindo a gente na Câmara, pode fazer alguma coisa para cobrar da Secretaria Municipal da Saúde, né? Nós estamos em vias de eleger prefeitos em todo o Brasil, então também cobrar essa pauta dos prefeitos, né, para adotar os postos de saúde. A gente sabe que todas as enfermidades que passam pelos postos de saúde é lento. A gente sabe que o poder público é muito lento, mas eu acho que é preciso acender a luzinha amarela também para essa questão do lupus, né? E ainda, se eu puder, né, só fazer um adendo, Carlos, durante muito tempo eu peguei o meu remédio na rede pública e falta muito. Então, quando eu estava tratando dessa minha parte renal, era desesperador, porque eu cansei de ir até lá buscar e não ter. Na Medex, né? Na Medex. Na realidade, não era bem na Medex. Eu não sei se faz parte dela, mas é ali ao lado. Sim. É tudo parte dela, né? Então é ali mesmo. Vem pelo estado, na verdade. Que ali na 15, não são as farmácias populares, não são as farmácias municipais. Isso, é tudo lá mesmo, da Medex. Ali. Então falta muito. E isso é desesperador para uma pessoa que está num momento... Porque você não pode descontinuar, né? Não pode, exatamente. Você tem que ter a continuidade para você poder manter o teu corpo, né, a tua doença sob controle, né? Isso, e a partir do momento que você sente, tá melhorando, falta o remédio, isso é desesperador. Então, é outra coisa. Hélio, briga com o pessoal. Fica atento. Por que a borboleta é o símbolo do lupus? A borboleta é o símbolo porque um dos machucadinhos é o racho malar. Ele pode ser aqui ou pode ser aqui. E o desenho dele é uma asa de borboleta. Então nós adotamos, nós roubamos a borboleta para todos nós. É bacana. Então eu chamo as minhas meninas de brabus, de brabuletinhas. Brabuletinhas. Gente, borboleta. Nós estamos conversando aqui com a Carolina Helena Rodrigues, personal trainer e lúpica, uma pessoa portadora de lupus, que trouxe para a gente aí esclarecimentos a respeito dessa doença autoimune e que tem a data de conscientização mundial comemorada amanhã. Nesta sexta-feira, dia 10, é o Dia Mundial do Lupus, momento em que todos os profissionais, todos os pacientes dessa doença fazem uma reflexão, trabalham pela conscientização e pela orientação das pessoas. Carol, eu quero te agradecer pela disponibilidade de vir falar com a gente aqui, agradecer o AGECA pela sugestão da pauta, muito boa, e a gente estará sempre à disposição aqui no nosso programa. Eu confesso para você que ao longo de toda a minha carreira profissional, é a primeira vez que eu faço uma entrevista com alguém falando efetivamente de lupus. Olha que legal. Olha só o quão é difícil você ter acesso a determinadas enfermidades. O tanto que falta, né? Tanto que falta. Mas eu agradeço, Carlos, agradeço ao Hélio também pela oportunidade, porque é muito importante, para mim é muito importante estar aqui, falando disso, levando conscientização, pelo menos um pouquinho, né? E no diário eu falo bastante, quem quiser seguir. É só seguir lá, @diário de lupus, tá ali, ó. O Edgar já colocou ali em cima do nosso GC. Não deixe de seguir o perfil da Carol e ficar sempre sabendo tudo o que está acontecendo.